Santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Que o Rei se encante com vossa beleza. Então, que o Rei se encante com vossa beleza de caridade. Hoje estamos aqui com a convidada especial, Angélica Mariana. Angélica Mariana, discípula da Mãe de Deus, que vem aqui com muita caridade trazer para nós aquilo que nós precisamos ouvir. Interessante, Santo Afonso de Ligório, no seu livro Práticas de Amor a Jesus Cristo, ele escreve que a caridade não se envaidece, que o orgulhoso, você que está me ouvindo, se você é orgulhoso, o orgulhoso ele é como um balão cheio de vento, que quando explode, esse ar vai embora rapidamente, sua grandeza se acaba e se reduz a nada. Quem ama a Deus é diferente. Quem ama a Deus, ele é verdadeiramente humilde. Quem ama a Deus não se orgulha de si próprio, das suas qualidades, sabe que tudo o que possui é dom de Deus, que não tem nada em si, só o pecado, só a maldade, mas que toda a bondade vem de Deus e sente-se indigno, favorecido por Deus. Santa Teresa, ela diz algo muito belo. Ela diz que foram tantas graças que Deus a concedeu que a sustentava como se sustenta uma casa velha que está para cair. Ela diz, o Deus me sustenta com escoras. Me sustenta com escoras para que eu não desabe. Que coisa maravilhosa é a caridade. São Luís Maria Grião de Montfort, aquele santo especial da consagração à Santíssima Virgem, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele nos ensina que as nossas boas obras, ao passarem pelas mãos virginais de Maria, aumenta o seu valor espiritual, aumenta o valor meritório, aumenta o valor impetratório, tem um aumento da pureza, um aumento da beleza. Nossas obras, quando passam pelas mãos da Virgem Maria, parece que tornam-se mais eficazes. Então, Mara, dessa forma que a gente falando sobre caridade, fazer caridade por intermédio da Santíssima Virgem Maria é mais rentável, é mais eficaz? Isso é verdade? Quando a gente fala assim de rentável, né? Nós temos a ideia de finanças, nós temos a ideia de uma transação que envolve dinheiro. E, de certa maneira, você tem que imaginar que o rentável é aquilo que vai ser uma remuneração, tá certo? Então, toda ação, meu irmão, leva a uma reação. Se você usa de bondade com alguém, se você é bom, se você faz o bem, se você faz uma caridade, de certa forma, a gente imagina que vai existir uma remuneração. E aí você pode dizer, você não conhece meus amigos, Mara, você não sabe como eles são ingratos. Tudo bem, eles podem até serem ingratos, mas Deus jamais será ingrato. Entende isso? Deus vê aquilo que você faz e Ele vai sim dar uma recompensa. Ele vai sim remunerar tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que é feito. Então, nós temos que entender que quando nós usamos de caridade, existe uma recompensa, tá certo? Agora, a grande questão é, quem é que está fazendo? Como é que foi feito? Por exemplo, você pode dizer assim, que estava passeando um dia na rua, entrou numa loja, viu uma tela e teve aquele desejo, vou pintar. Pegou a tela e pintou. Agora imagine outra situação. Uma pessoa que conhece, que estuda, que se esforça, pega seus talentos e pinta um quadro, um Salvador Dalí. E eu te pergunto, qual é o quadro que vai receber maior remuneração? O seu, que você pintou sem esforço nenhum? Sem conhecimento nenhum, ou de alguém que se dedicou, e alguém que é reconhecido. Você compreende isso? Então, entendamos, meu irmão, que na nossa vida espiritual também é assim. Uma coisa é você fazer uma obra de caridade. Ótimo, perfeito. Vai ter valor? Vai ter. Vai ter remuneração? Vai ter, César. Mas outra coisa é se você entrega a tua obra para a Santíssima Virgem e ela é quem vai ofertar ao Pai. Meu irmão, a quem Deus se agrada mais? Por exemplo, nesse estúdio de mim, de você, de Júlio, de Angélica, de quem? Quem é que Deus vai se agradar mais? Eu não sei. Mas se eu fizer essa mesma pergunta dizendo que entre nós está a Santíssima Virgem, nós sabemos que a resposta, Deus vai se agradar muito mais dela. Por quê? Porque eu tenho os meus pecados, minhas mazelas, não é? Minhas ruindades, meus tormentos. Sim, tenho virtudes também. Mas a Virgem Maria só é a toda bela, a toda pura, a toda sem mancha.
Então, com certeza, Deus vai se agradar muito mais que ela, com ela. Então, veja, o que é a consagração? A consagração é um reconhecimento que eu tenho, tá certo? De todos os meus defeitos, de todas as minhas limitações, mas ao mesmo tempo é o conhecimento que eu tenho que, por mais que minhas forças sejam fracas, sejam poucas, nós podemos contar com a Santíssima Virgem. Então eu me consagro por quê? Porque eu desejo servir a Deus. Eu me consagro porque eu quero servir, estar à disposição de Deus, toda entregue a Ele, totus tu, todo teu. Mas o que é que eu faço? Eu escolho o caminho da Santíssima Virgem. E quando eu me consagro pela metodologia de São Luís Maria Grignion de Montfort, eu vou entregar meu corpo, vou entregar minha potência, vou entregar os meus bens materiais e os meus bens espirituais. Então, toda nossa obra de caridade, meu irmão, as suas e as minhas, tem um valor. Mas se eu consagrei a Virgem Maria, todo o meu resultado, todo o meu esforço vai ser entregue por ela. Compreende isso? Imagine aí, você entregar a alguém, fazer a caridade, você vê uma pessoa com fome e você entrega um cacho de banana para ele. Vai ter um valor? Vai. Vai ter uma recompensa? Vai. Mas se ao contrário, se tudo que é seu agora passa a ser da Virgem Maria através da consagração, ela não vai entregar a uma pessoa faminta, um filho seu que está com fome, aquele cacho de banana que você simplesmente iria rebolar para ele, ia jogar para ele. Não é assim? A Virgem Maria pega aquele cacho, descasca a banana, machuca aquela banana, coloca um leitinho que a gente pode pensar quais as virtudes que a Virgem Maria pode nos dar, talvez humildade, paciência, caridade, mortificação, sabedoria. Ela vai colocando os ingredientes dela, porque nós demos nossa ação para ela. E ela vai fazer com que aquela banana ela se torne agradável. Muitas vezes, meu irmão, a sua caridade está cheia de amor próprio. Está cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de arrogância. E não teria o mesmo valor quando se é entregue aquele ato para a Virgem Maria. Você compreende? Então, a caridade, quando é feita através da Virgem Maria, César, tem um outro valor, vai ter um outro brilho, vai ter outro efeito. Por quê? Porque tudo que nós entregamos a Deus ou ao próximo, quando se é pelas mãos da Virgem Maria, ela dá todo um contorno, ela dá todo um efeito de valor. É engraçado que a banana está em moda, né? E muita gente está entregando muita bananada, muita bananosa, acreditando que está agradando a Deus. Mas ela bem que sabe o que então mais que você agrada. entregue suas bananadas, suas bananosas nas mãos de Nossa Senhora, para que ela purifique e organize suas obras, povo de Deus. A gente dá, mas precisa embelezar. Um outro ponto interessante é que nós precisamos de um alimento corporal para nos nutrir. Muitos até estão bem nutridos de alimentos corporais, mas precisamos de alimento espiritual. Alimento espiritual, Eucaristia. E a Eucaristia fortalece a caridade. A Eucaristia nos faz ser bom. A Eucaristia nos engrandece. A Eucaristia nos fortalece. Interessante que todo pecado venial, ele exige uma purificação. Um pecado mortal, ele exige uma purificação. As nossas boas obras purificam, reparam esses pecados. Podemos pagar esses pecados, reparar esses pecados em vida, através de obras de caridade, ou purgando, lá no purgatório. Mas, de tal modo, se você for bom em vida, a pessoa que é boa, que faz o bem, consegue apagar uma multidão de pecados. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a caridade apaga os pecados veniais. Então, Angélica, você que veio nos visitar no Consagra-te TV, nos explique o que é a caridade. Olá, santa tarde a todos que estão assistindo. E a caridade, César, ela é uma virtude teologal, juntamente com a fé e com a esperança. E como virtude teologal, ela tem origem e objetivo imediato o próprio Deus. A caridade e as virtudes teologais, elas são infundidas em nós com a graça santificante do batismo e nos ajudam no agir cristão. Então, ágape é uma palavra grega, é uma das palavras gregas para definir a caridade. E o que é o ágape? O ágape é o amor-doação. É o amor de Cristo, o amor do próprio Cristo, que se doa a nós gratuitamente. Que
que se doa a nós gratuitamente. Desde quando ele veio, ele entregou a sua vida, a sua missão, toda em função de nós que somos pecadores. E se doa diariamente a nós, através do seu corpo e do seu sangue, na Eucaristia. Então, São Tomás de Aquino, ele diz que a caridade é a forma de todas as outras virtudes. E São Paulo, na sua carta aos 1 Coríntios, ele diz que a caridade é paciente, é prestativa, é bondosa, tudo desculpa, tudo crê, tudo perdoa. Então precisamos ser mais caridosos. Você que está me assistindo, precisamos ser bons. Então, que o Rei se encante com vossa beleza de caridade. Então, Angélica Mariana, que está aqui conosco, nós estamos analisando as bem-aventuranças. Bem-aventurança é uma promessa. Bem-aventurados é uma promessa de Deus aos pobres, aos humildes, aos aflitos de coração, aos puros, aos perseguidos por causa de Cristo. Aonde entra a caridade nesse momento? Nós somos batizados por um só Senhor, um só batismo. Somos escravos ou livres, gregos ou judeus, mas todos nós fomos impregnados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então, Angélica, nessa comunhão, nesse ecumenismo, nesse contexto todo que nós vivemos, já que eu pratico a caridade, eu não preciso ter religião? O que importa então é ajudar ao outro, independente do credo, independente de tudo? Isso é totalmente correto? Não, fundador. Muitas pessoas elas se enganam achando que porque fazem o bem não precisam de Deus, não precisam de religião. Só que elas se esquecem que se depender só das nossas forças, nós não somos nada. Como diz São Luís Maria Grande de Montfort, de nosso nós só temos o nada e o pecado. Então nós somos vasos frágeis e se guardarmos a graça em nós, nós não conseguimos guardar a graça em nós. Então, a importância do ser humano, o Will Ketter nos diz que a importância do ser humano provém da importância de Deus. E a encíclica do Papa Bento XVI, Sacramentus Caritas, ele nos diz que que a caridade é um sacramento manifestado de Deus ao próximo. Então, é Deus que se... Então, a caridade, o ato de caridade, ela vem de Deus, ela principia de Deus ao outro e do outro a Deus. Então, o homem, ele só tem essa capacidade de amar quando o seu corpo e o seu espírito se fundem na contemplação plena de Deus. Então, como eu contemplo Deus na Eucaristia? E a própria Eucaristia, ela é a união. Ela é a comunhão entre Deus e os homens. Eu não posso querer Deus só para mim. Eu só posso me unir a Deus quando eu estou unida ao próximo. É porque a bondade ela pode vir longe de Deus, né? Algumas práticas assistenciais feitas principalmente em períodos políticos, na qual as pessoas não estão buscando só ajudar o irmão, mas sim até uma autopromoção. Então tem gente fazendo bem sem colocar Deus acima de tudo, ao contrário, com planos maquiavélicos através de suas doações. Então o que você quer dizer é mais ou menos isso aí, né? Temos que estar com Deus conosco, né? Um outro ponto importante por exemplo, um filho. Temos 2 filhos. Qual o filho que mais agrada a mãe? Aquele filho que ajuda os seus irmãos, divide tudo com os seus e com sua família? Ou aquele filho que só pensa em crescer e ganhar, ficar rico e poderoso? Qual o filho que mais agrada a mãe? O que mais agrada a mãe, com certeza, é aquele filho que não busca só seus interesses, é aquele filho que partilha, né? Então, Santa Brígida, ela bota também no contexto de mãe que não há quem recorra à Santíssima Virgem que não receba também graças. E essa bondade o filho herda da mãe, essa bondade muitas vezes nós herdamos de Jesus, sim, mas herdamos da Virgem Maria. Se faltasse a intercessão de Nossa Senhora, diz Santa Brígida, em palavras de Jesus, não haveria esperança para os pecadores, porque Nossa Senhora está sempre a interceder. São Gregório de Nazianzeno, ele nos coloca que o meio de mais agradar a nossa mãe do céu, é fazer caridade para o próximo. Exorta-nos o Senhor que sejamos misericordiosos como o nosso Pai é misericordioso. Quem sabe Nossa Senhora pode dizer também, filhos,
sejam misericordiosos como sua mãe também é misericordiosa, porque Nossa Senhora acolhe tantos na igreja, Nossa Senhora facilita tanto a distribuição de bens entre os filhos da igreja, ela como medianeira de todas as graças, né? Então, que nós possamos usar para com os outros a mesma caridade que Jesus usa, a mesma caridade que Nossa Senhora usa. Então, Angélica, a diferença da caridade material e da caridade espiritual, como é que funciona esse jogo da caridade? Bem, se está sobrando algo comigo, é porque está faltando ao meu irmão. Então, essa atitude de ajudar o próximo nas suas necessidades materiais é a caridade material. Só que a caridade material ela não pode ser confundida com assistencialismo, que é justamente o que o senhor disse. Porque eu não posso fazer caridade só por caridade. São Paulo mesmo diz, ainda que eu doasse todos os meus bens em favor dos pobres, de nada disso valeria. Então, diferente de algumas seitas, em que a caridade é vista como em prol de receber alguma coisa, em prol da salvação, a caridade no cristianismo não é assim. A caridade no cristianismo é a gratuidade. É o agir com gratuidade, agir sem obrigação. Como o próprio Cristo que se doa a nós, pecadores, gratuitamente todos os dias, que se doa e continua se doando a nós todos os dias. Então, que a gente reflita sobre o que Madre Teresa ela nos diz. Ela diz que quando nós morrermos e formos julgados, Deus não vai nos perguntar quais foram as boas obras que nós fizemos, mas Ele vai nos perguntar com que amor nós fizemos o que fizemos. Então, a caridade é esse dar sem esperar nada em troca. Mas, como a fundadora tinha dito, e como o próprio Deus nos diz, Jesus Cristo ele nos diz que nenhum copo de água que a gente dê em nome dele não ficará despercebido, não passará despercebido. Então, que a caridade ela não nos encha de orgulho, porque não é mérito ser caridoso, mas a graça é dom de Deus. Pois é, então vocês que nos assistem, creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. É pela comunhão dos santos que existe essa comunhão da igreja militante, que somos nós, com a igreja triunfante, que são os santos, e a igreja padecente, que são as almas do purgatório. Esse é fluxo de bondade, de caridade, de intercessão nossa para com os santos que intercedem por nós, pelas almas do purgatório, retirando-as do purgatório, pela nossa bondade que faz o bem para a igreja militante, que é a intercessão dos santos da igreja triunfante, ajudando a igreja militante. Essa beleza, nós somos uma só igreja. E isso tudo faz com que, pela intercessão dos santos, nossas obras sejam purificadas. Mas então, assim, concluindo, Angélica, como podemos vivenciar, viver melhor a excelência deste nome caridade? Bem, na observância da vida dos santos, como São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, mas também São Luís Maria Grão de Montfort, o nosso baluarte, que ele é um padre que viveu sua vida para fazer a Virgem Santíssima mais conhecida e mais amada, e quando ele foi se ordenar, quando ele foi ao seminário, ele no caminho, ele distribuiu todo o seu enxoval que ele tinha ganhado para todos os pobres. E mesmo após a ordenação, mesmo após se tornar padre, ele continuou, ele trocava suas roupas com os mais necessitados, com os mais esfarrapados. Então, que olhamos para Cristo, que é o amor encarnado. Cristo que olha com misericórdia para a samaritana, Cristo que age com misericórdia para a samaritana, para a mulher adúltera. E que olhamos também para a Virgem Maria, a criatura mais perfeita, o nosso modelo de virtudes. Porque a Virgem Maria, ela que se doou inteiramente, desde o seu sim, ela doou toda a sua vida, doou toda a sua missão em função de Cristo e nos doou o seu bem mais precioso, que é o próprio Cristo. Então, que olhamos para esse modelo, para que nós possamos viver a caridade material, mas também a caridade espiritual, que é de rezar pelos outros, de interceder pelos nossos irmãos. Pois é, então sejamos bons, né? Então, nesse livro, Que o Rei se Encante com Vossa Beleza, tem um artigo que foi escrito por Cíntia Ionaile, a qual nós temos a alegria de agradecer a caridade dela de nos ter presenteado com esse artigo que Angélica Mariana nos apresenta. Então, se vocês puderem adquirir o nosso livro, Que o Rei se Encante com Vossa Beleza. Esse livro é muito belo, tem muitos pontos a serem discutidos sobre caridade, bondade, pobreza, saúde, namoro, matrimônio, muitas coisas especiais para a vida de um consagrado.